Boa tarde a todas e todes que estão aqui conosco mais uma vez, tá? Para essa roda de conversa do Grupo de Estudos e Pesquisas, Políticas Públicas, História, Educação das Relações Raciais e Gênero. É um nome grande, mas a gente tem um preciosismo e não retira nenhuma das palavras, que todas são muito importantes para a ideia deste grupo. Hoje nós estamos aqui, né, eu sou a professora Renísia, eu sou coordenadora deste grupo, que nasceu em 2010, assim que eu entrei na Universidade de Brasília. Nasce da união com a professora Marjorie, com Leandro Bulhões, estudantes à época. E então, hoje nós temos aqui uma mesa intitulada Educação para as Relações Raciais, Formação Policial e Justiça Restaurativa, que vai contar com a presença da nossa querida mestre, né, em educação, Ellen Sintra, que também é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, né, a Ellen é professora de inglês, e hoje a Ellen também é doutoranda da Faculdade de Educação do Programa de Estudos Comparados, tá? A Ellen é uma querida, ela é do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas, História e Educação das Relações Raciais e Gênero, GPERG. A Ellen é uma parceira, é uma querida, nós somos todas aqui parceiras, estamos aqui, hoje estou na condição de mediação, com muito orgulho, né, de estar aqui nessa condição de mediação com essas meninas. Nós somos da linha 2, né, a linha que é Políticas Públicas e Gestão da Educação, que é a linha 2 do GPERG, porque o GPERG tem 4 linhas. A primeira é a História da África e Cultura Afro-Brasileira, cujo coordenador é o professor Anderson Oliva, e tem a participação do Leandro Bulhões, da Federal do Ceará, e o Miguel de Barros, que é do Centro de Estudos Amilcar Cabral, da Guiné-Bissau. A linha 2, né, que é a linha de Políticas Públicas e Gestão, estamos aqui, eu e Ellen, né, a Lorena e a Maiara, todas compomos essa linha, ainda tem outros colegas, tá? A Lorena Santos, ela é mais recente nessa nossa roda. A Lorena é uma querida que nós conhecemos o ano passado. A Lorena é mestre em Direito, né, Direitos Humanos. A Lorena é da Universidade Federal do Pernambuco, né, Lorena? Me corrija se eu estiver errada. Ela é mestre, né, em Direitos Humanos. E a Lorena hoje é doutoranda aqui da nossa Faculdade de Direito, nosso programa de pós-graduação em Direito. Ela é orientanda do nosso querido e ilustríssimo professor José Geraldo. E é uma grande parceira também do GPERG, desde o ano passado, super ativa, e estamos desenvolvendo trabalhos de monitoramento da política de ações afirmativas, tanto na Universidade de Brasília, quanto nacional, em um projeto que nasceu agora recentemente com a Lorena e outros colegas, como o Marcelo, Bruno, estudantes da UNB, e a própria Maiara, que é um observatório de políticas afirmativas. Então, Lorena, seja super, hiper, mega bem-vinda, é um prazer estar aqui com vocês. E a nossa querida, né, a nossa rapinha de tacho, que é a Maiara, né, Maiara Castro. A Maiara é mestranda do Programa de Direitos Humanos da Universidade de Brasília. A Maiara é minha orientanda, né, então é um prazer também trabalhar com a Maiara. Ela é super ativa, assim, super elétrica, eu também, então de vez em quando... Mas, assim, é super bom estar com a Maiara, estar com essas meninas, né, mulheres negras, assim, é um prazer dividir essa mesa com vocês. Isso aqui é uma roda de conversa, e a gente está junto e misturada. Eu aprendo com elas, elas aprendem comigo, e eu costumo dizer o seguinte: a minha diferença com essas meninas é a idade, e elas serão muito melhores do que eu na idade em que eu estou. Então, assim, eu acolho a todos e todas, e nós vamos começar, então, esta roda hoje, tá? Com a nossa querida Ellen Sintra. A Ellen tem de 15 a 20 minutos para fazer as suas considerações. Depois nós passaremos a fala para a nossa querida Lorena, e depois a Maiara. E aí a gente vai extrapolar, né, esses espaços aqui do StreamYard, e vamos conversar com os colegas que estão aí nos ouvindo e participando pelo YouTube. E a mediação aí no YouTube, né, quem está aí nos dando um apoio grande é o nosso querido Cleverson, que também é do programa de pós-graduação do mestrado profissional da educação, que também é do GPERG e que também compõe a linha 2, né, e é me orientando, tá? Aí também tem o Marcelo também está aí externamente. O Marcelo é doutorando do ELA, de Estudos Latino-Americanos, também compõe o GPERG, a linha 2, e também está nesse Observatório de Políticas Afirmativas.
E tem a nossa querida também, Ana Beatriz, que está no apoio interno aqui. A Ana é uma menina assim fantástica, que está compondo essa equipe também fenomenal da Faculdade de Educação, coordenada pela professora, que é do apoio interno, que é a professora Rita Silvana, né, da Faculdade de Educação. E temos também internamente a nossa querida Line Deli, que também foi mestranda do Direitos Humanos. A Line Deli foi minha orientanda, e também uma menina negra, que também fez pesquisa sobre interseccionalidade, gênero e raça. Ou seja, nós estamos em casa, então todo mundo que está aqui, sintam-se em casa também, ó. Um beijo no coração de todo mundo. Chega de falar, que aqui agora eu sou mediadora da mesa. Por favor, doutoranda Ellen Sintra, a fala é sua. Beijos, queridos. Bom, obrigada, professora. Obrigada pelas saudações, pela introdução. Vou começar pedindo licença, né, para as minhas mais velhas, para as minhas mais novas, e gostaria muito de saudar a todas, a todos e a todos. É muito bom estar conversando com vocês aqui nesse espaço. A gente entende a necessidade desse espaço virtual, mas sobra afeto. Então, estamos à distância, mas estamos juntos. É com muita alegria que eu falo hoje, agradeço muito o convite e fico muito feliz por poder falar de uma questão que me é tão cara, né? E isso vem comigo desde a minha infância. Então, eu sou Ellen Sintra, eu sou filha da Lúcia e do Luiz, sou neta das Marias, eu sou neta do João e do Valdeci, e eu sou professora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, desde 2011, né? E nessa trajetória, né, nesses anos de educação, eu sou professora há mais de 14 anos, na Secretaria de Educação, eu dou aula de português, né, também sou professora de inglês, não da rede, mas também professora de inglês, e nessa trajetória na Secretaria de Educação, eu tenho a felicidade de ter transitado por vários espaços, né? Então, eu gosto do chão da fábrica, eu sou professora apaixonada pelo que eu faço, eu gosto da sala de aula, eu gosto muito do contato com estudantes, né, e as dinâmicas que isso promove. E aí, acho que por isso eu sempre falo que eu sou eterna desaprendente, né? Então, essa relação que eu trago, né, na noção de ensino, o quanto ela é importante na minha vida, é um fator, assim, essencial para as marcas, assim, da minha trajetória. Para além disso, e nesse trato com a Secretaria de Educação, eu falo da Secretaria de Educação, mas depois também vou falar um pouco de quem é a Ellen pesquisadora, né? São várias identidades. Na Secretaria de Educação Básica, eu transitei pela sala de aula, né, por muito mais tempo, também por espaços administrativos, né, técnico-pedagógico, né, dentro da Secretaria de Educação, e por último, agora em 2019, antes do afastamento remunerado, para o doutorado, eu trabalhei como formadora de professores na educação continuada, né, em educação das relações étnico-raciais na subsecretaria de educação continuada dos profissionais da educação, aqui da Secretaria de Educação mesmo. E esse foi um momento muito importante, porque o trato com professores e professoras, para além da minha experiência, né, da minha trajetória, possibilita ampliar o olhar, e é muito bonito a gente ver como a gente consegue aumentar os nossos braços de ação e de afeto, e de formas diferentes de pensar e dinamizar a experiência das relações étnico-raciais na escola, né? Eu gosto muito dessa possibilidade transformadora. Bom, essa é a Ellen professora, e que não está desvinculada da Ellen doutoranda, né? Então, eu sou doutoranda na Faculdade de Educação da UNB, na linha de estudos comparados em educação, e dentro da UNB eu sou integrante, né, do NEAB, dos grupos de pesquisa do GPEG, do GFOP e também do GERAJU, que são grupos de pesquisa que estão ligados à questão de juventude, infância, formação de professores, né, formação inicial, enfim, para além de vários estudos de gênero e raça. Bom, hoje, como pesquisadora, né, e na verdade sempre, né, como pesquisadora, eu sempre tratei de questões ligadas às questões raciais. Nesse sentido, a minha pesquisa hoje está um pouco mais direcionada, né, no doutorado, a investigar mesmo como as questões étnico-raciais têm sido abordadas nas pesquisas em educação. E aí começou da linha de estudos comparados em educação, e também por entender um pouco da validade do processo de comparação, né, enquanto investigação e não hierarquização, eu faço um estudo comparado, né, estou trabalhando num estudo comparado que
fala sobre as questões étnico-raciais, a educação das relações étnico-raciais no Brasil e nos Estados Unidos, né? E aí como, né? Como que eu estou fazendo isso? Eu estou investigando como as noções de raça são construídas, né? Dentro da educação, né? E na relação da educação étnico-racial. Isso nas pesquisas promovidas dentro das ciências da educação. E eu penso essa construção, na verdade, eu investigo essa construção para tentar desvelar, né, entender como é que as noções de branquitude, de diversidade, de racismo e de justiça racial funcionam no Brasil e nos Estados Unidos. E a partir daí também, e aí são as hipóteses de pesquisa, né, tentar entender como a gente consegue aproveitar as experiências que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos, as pesquisas produzidas, para que a experiência escolar, a experiência educativa da população negra, né, das nossas jovens, dos nossos jovens negros, das nossas crianças negras, ela possa ser melhor, também dos nossos adultos negros, né, por que não? Então, nesse sentido, eu tento investigar as contribuições, tirar o melhor disso e levar para a educação, e isso eu sempre vou fazer, considerando tanto a minha prática, né, para uma educação emancipadora, né, como uma educação libertadora, como traz Bell Hooks, no sentido de manter a pesquisa e a ação sempre vinculadas, né, então, aquele professor que continua como pesquisador e parte não só da academia para tratar das suas experiências, reavaliá-las e colaborar com processos acolhedores, e aí eu vou usar o termo mesmo libertadores, né, como trazido pela Bell Hooks e pelo Paulo Freire. Bom, basicamente é isso, né? O objetivo de hoje não é muito falar dessa parte da minha pesquisa, né, do caminho no doutorado, mas estreitar essa conversa, aproveitando os laços que a gente traz aqui hoje, pensando em questões ligadas à justiça racial, quando nós olhamos as experiências que ligam a população negra em várias frentes, né, ou então em vários espaços de extermínio que a gente se encontra, seja na educação, que no caso é o meu campo, ou seja em outras áreas, como, por exemplo, as questões das pessoas em situação com a liberdade privada, né? Nesse sentido, o debate que eu gostaria de trazer, aproveitando um pouco da minha pesquisa de mestrado, é aliar essas contribuições sobre essa experiência das especificidades da juventude negra, né, na educação básica. E aí, considerando também como o caminho dentro da educação básica da juventude negra, muitas vezes no Brasil e no mundo, né, um fenômeno recorrente, né, quando a gente pensa School to Prison Pipeline, né, essa linha que leva direto da escola à prisão, a gente pode olhar, a intenção aqui é olhar um pouco para esse espaço, né, essa conexão escola-prisão, o que a juventude negra tem trazido, e como é que esses caminhos, às vezes, se perdem, ou as nossas experiências, para além de invisibilizadas, acabam sendo, na verdade, um registro do nosso extermínio, né, nos vários espaços que a gente tenta ocupar, né, ou por vezes ocupa de forma não protagonista. Enfim, então, pensando, por exemplo, a especificidade da juventude negra na educação básica, né, especialmente aqui, a partir, no caso da minha pesquisa do mestrado, a partir desse olhar interseccional que é trazido por jovens negras no ensino médio, eu trabalhei em 2016, de 2016 a quase 2018, na minha dissertação, e a dissertação, ela se intitula Jovens Negras no Ensino Público e Privado no DF, um estudo comparado de suas experiências. Nesse sentido, e nesse momento, né, um estudo comparado interseccional sobre as suas vivências e percepções do racismo. Desculpa, gente, eu escrevi um artigo recente, mudei um pouco o título. Nesse sentido, eu aproveito a experiência das jovens negras, e, na verdade, eu vou para as escolas, né, públicas e privadas, para encontrar com essas jovens negras, e aí aqui é muito importante considerar, por exemplo, como é essencial aproveitar a juventude negra feminina, especialmente adolescente, né, que está nessa, eu vou chamar genericamente de faixa de transição, entre a juventude e a idade adulta, né, que marcam lugares bastante distintos, né, das experiências juvenis, mas também dessas experiências de transição, até esse lugar que entende-se que vai ser firmado quando nós nos tornamos adultos. E eu aproveito esse eixo
da juventude, né, especialmente a juventude negra feminina, porque eu entendo que, para que seja possível compreender como os processos de discriminação acontecem, né, e continuam se reproduzindo, é interessante aproveitar, a partir, na verdade, não aproveitar, mas partir do olhar e da perspectiva de jovens negras, reconhecendo a posicionalidade dessas jovens nos entrecruzamentos de eixos opressivos de gênero, raça, classe e idade. Esse olhar marginal, eu entendo, né, ainda hoje, entendi na minha pesquisa, como importante para compreender como as estruturas sociais funcionam e como elas alimentam esse sistema de invisibilidade e extermínio da nossa juventude e da nossa população negra. E aí eu parto da ideia, né, de que uma vez que a gente analisa o mundo e as suas relações, né, a partir da perspectiva daquelas que estão efetivamente na base da pirâmide social, né, como as mulheres negras, no caso das jovens negras, nós conseguimos olhar de forma um pouco mais ampliada, né, para todas as experiências da população negra e pensar soluções que beneficiem a todas e todos. Então, no momento da minha pesquisa, eu vou para a escola pública e para a escola particular, mapeando, né, essas jovens negras dentro das escolas, e aí a gente tem o adendo um pouco óbvio de que o número de jovens negras dentro das escolas particulares em Brasília é ínfimo, né, dentro do quadro populacional como um todo, né, quadro estudantil, desculpa, o que já parte, assim, severamente diferente do que a gente encontra na realidade das escolas públicas no Distrito Federal. Então, nesse momento da pesquisa, esse já é o primeiro lugar de olhar mais atento, né? Foi muito difícil conseguir formar grupos, eu trabalhei com grupos de discussão, ainda que eu tenha usado basicamente, né, essencialmente, como estudo comparado, eu trago a ferramenta comparativa, mas essencial na pesquisa é o uso do olhar interseccional, tanto como teoria, quanto como ferramenta analítica, né? Para poder entender essa expressão no mundo da juventude negra feminina aqui no DF. E esse primeiro lugar, no momento em que eu não consigo usar de uma das ferramentas, né, metodológicas, que são os grupos de discussão, por exemplo, nas escolas privadas, né, porque o número de meninas negras era muito pequeno, gera uma reflexão no sentido, né, de que a gente entende, né, que a população negra não ocupa esses espaços, basicamente. Então, nos meus grupos, eu tinha basicamente algumas bolsistas e algumas alunas alguns estudantes que traziam experiências diversas no sentido de ou elas estavam naquela escola porque as famílias tinham condições financeiras e elas eram filhas adotivas, né, naquela família, ou elas vinham de uma entrada nesse núcleo socioeconômico, né, mais elevado, considerando também a miscigenação e a relação dos pais, né, enquanto pessoas brancas e pessoas negras, que vão formar suas famílias, e a gente entende como, em alguns momentos, a mobilidade social, a partir desse lugar, ela fica um pouco facilitada, né, e isso não sendo um julgamento, é apenas uma observação mesmo, que os estudos já trouxeram. Do outro lado, consegui formar, por exemplo, vários grupos de discussão nas escolas públicas, e aí, ao olhar para essas experiências, de se destacar que as jovens negras, elas sofrem uma opressão que é muito similar, né, que é dessa intersecção mulher negra, né, então parte da questão de gênero e raça, e classe social. Então, se destaca aqui que a primeira coisa que chega é sempre a cor, né, então, para quem estuda raça, a gente consegue entender como essa dinâmica é um pouco óbvia, né, não desconsiderando outras experiências, mas o trato dessas meninas, por exemplo, falando das estudantes das escolas particulares, ele vai ser de racialização e inferiorização, esse lugar da violência e da hipersexualização, como todo o contingente negro sofre. Então, a classe social, ela impacta no tipo de relação e na mobilidade social que elas têm, mas não necessariamente tira elas do eixo opressivo que outras mulheres negras no Brasil sofrem, né? Pelo conjunto da obra que nós somos, pela intersecção que nos é natural, né? E as violências que são veiculadas a ela. Então,
é interessante observar, né, como o professor Vargas comenta, que o corpo negro é aquele corpo que atrai balas, né? E em vários momentos, as jovens da escola particular, elas falam, por exemplo, dessa questão. Então, tem uma das passagens assim centrais que eu acho no trabalho é uma passagem que uma jovem negra está no metrô com alguns amigos de uma escola, elas são de uma escola de elite aqui de Brasília, eram, né? Já saíram do ensino médio. E ela está no metrô com 2 amigos brancos, né? Um menino e uma menina. E aí ela e o menino saem do metrô e eles saem correndo para deixar a colega para trás. No momento em que eles fazem isso, e aí na saída do metrô na Asa Sul, né? Para quem é do DF, interessa, sabe o que é a Asa Sul, né? No plano piloto, na ideia do que é Brasília. E para quem não sabe, é uma das áreas mais nobres, né, de Brasília, uma das áreas mais antigas também. E quando ela sai do metrô, sai de dentro do metrô, né, do carro do metrô, ela corre com um amigo para deixar a colega para trás. E aí um homem branco que está à frente dela, corre dela. E aí esse homem corre dela, e aí em um dado momento, ele para, olha para trás e fala assim para ela, eu achei que você fosse me roubar. E ela fica estupefata. E ela fica estupefata porque ela estava vestindo um uniforme de elite, na Asa Sul. E aí a fala é a seguinte, o uniforme não me protegeu, né? Então, realmente, o corpo chega primeiro, o imagético chega primeiro, né? Aquilo que nos enraiza, né? Que nos naturaliza, né? Nessa condição racializada de população negra, chega antes de qualquer outra coisa, independente da classe socioeconômica em que você esteja. E nesses momentos, né, do diálogo com elas, elas vão trazendo um pouco mais sobre essas experiências, e as jovens negras da escola pública trazem experiências muito semelhantes, né, que no caso não estão tão ligadas à questão da mobilidade social. E aí interessa, por exemplo, pensando nessa pesquisa, né, depois eu faço alguns apontamentos na pesquisa sobre diretivas, por exemplo, como é importante que se trabalhe dentro das escolas da educação básica, né, de fato, né, numa perspectiva de fato antirracista, as leis 10.639, né, de 2003 e a 11.645 de 2008, né, que são legislações que alteram o artigo 26A da LDB, para que nós, de fato, consigamos não só inserir a história afro-brasileira, africana e indígena nos currículos, mas tornar a prática e a interação entre os indivíduos acolhedora e respeitosa, né, é uma questão de respeito aos direitos básicos, né, que não se consegue na atualidade ainda, ou se consegue de maneira limitada, muitas vezes folclorizada, mas que é essencial para que esse tipo de relação e o processo de socialização, né, como um todo, eles sejam positivamente afetados, né, que se transformem de fato as relações. Então, esse é um dos apontamentos da pesquisa. E aí, considerando também outras experiências que elas trouxeram na relação da escola, da educação, e como é o trato da população negra, do seu conhecimento, né, das nossas epistemologias, no caso nossas, né, óbvio, como isso poderia afetar, né, positivamente essas relações que vão continuar se articulando fora da escola. E aí interessa, por exemplo, e aí eu já aproveitando que a próxima fala é de Lorena, pensar que no Brasil, né, por exemplo, vamos pensar a nível DF. No DF, né, considerando, por exemplo, os dados da PNAD de 2018, né, considerando o estudo que a Codeplan traz sobre isso, nós temos aqui na população do Distrito Federal 25% de jovens de 15 a 29 anos que são negros. Então, das 717 mil pessoas, mais ou menos, nessa faixa etária, o que se diz é que cerca de 62% são negros, né? Considerando uma população em 2018 no DF de mais ou menos 2 milhões e 900 pessoas. O que é que acontece com essa população negra que, em termos expressivos, está sendo retirada da escola e impossibilitada de não só seguir com seus estudos, mas usar de diferentes ambientes educativos, né, espaços educativos, na verdade, para reescrever suas histórias na nossa geografia, né,
na nossa história mesmo, no nosso dia a dia, né? O que está acontecendo com essa juventude, de quem se corre no metrô, né? Essa juventude que continua sendo apelidada dentro e fora de sala, essa juventude que é excluída da escola, né? Essa juventude que é evadida da escola. Então, o que está acontecendo com os nossos jovens negros? Então, essa é uma primeira provocação. E aí, quando a gente pensa essas conexões na escola-prisão, é sempre interessante entender como a população carcerária é majoritariamente negra e que são os nossos jovens hoje, crianças na escola, que, infelizmente, continuam habitando esse universo de uma forma aprisionada, seja no percurso escolar tradicional, seja nos seus processos de socialização dentro e fora de escola, né? Seja nessa linha que continua e chega até a prisão. Enfim, essas são algumas das reflexões que eu pensei em trazer e que são reflexões que também são sempre mobilizadas pela participação nos grupos de estudo, né? E aí eu ressalto a importância do GPEG, né? Para pensar essas questões e esse entrelaçamento, né? Gênero, raça, classe, enfim, e outras, né, questões, por exemplo, geografias, né, espaços, e as nossas histórias, e também as contribuições do NEAB, né, nos estudos afro-brasileiros da UNB, no sentido das provocações que nós continuamos trazendo, para repensar como a atualização do racismo segue funcionando de forma tão perversa que esse sistema contínuo, ele parece às vezes, né, eu não desisto da luta nunca, ele parece às vezes muito difícil de se quebrar enquanto ciclo de repetição, né, de experiências, nessa retroalimentação. Bom, basicamente é isso, acho que a gente vai continuar o diálogo a partir daqui, e eu gosto muito de pensar essa conexão educação-violência, racismo estrutural, racismo institucional, e as facetas, né, do racismo como um sistema estruturante das nossas relações em qualquer ambiente em que nós estejamos. É isso. Ellen, querida Ellen, muito obrigada pelas suas colocações, tá? Eu acho que você traz informações fantásticas. Gente, vocês acham que eu vou passar direto para a Lorena sem dar um palpitaco? Nunca, de jeito nenhum. Lorena, daqui um pouquinho. Assim, eu acho que é de extrema importância o trabalho que a Ellen traz e a metodologia que ela utilizou no mestrado dela, inclusive como possibilidade de escuta das narrativas dessas estudantes negras das escolas particulares e escolas públicas. E esse relato que a Ellen traz da menina que corre e é confundida com uma assaltante de uma gravidade imensa e que é importante que se saiba, não é um caso isolado. É que é importante que se saiba, faz parte da teia do racismo nacional. E é importante que se saiba que mesmo eu sendo uma pós-doutora, professora da Universidade de Brasília, eu não carrego o diploma pendurado no pescoço, tá? E não posso não ter sido considerada uma meliante, porque a questão geracional me salva desta. Porque eu já estou na casinha dos 50. Porque se você tiver 15, 16, 17, 20, 25, 30 anos, tome cuidado. Porque além da cor da pele, que a cor da pele é o peso gigantesco, a questão geracional tem um peso imenso. Por isso que nós trabalhamos na perspectiva da interseccionalidade. O uniforme também não defendeu essa menina. O uniforme deveria, então, ter acionado classe, né, Ellen? Que é o que as pessoas dizem, mas não acionou. Eu estar na Universidade de Brasília para atender um jornalista também não me defendeu de ouvir. Mas você é professora aqui? Depois de ter sido desrespeitada pelo jornalista. E também não adianta falar para nós assim, ser vitimismo, pula essa parte. Nós não vamos pular esta parte. Pelo contrário, nós vamos mostrar que nós estamos aqui e somos negros e negras. E somos negros e negras acadêmicos e acadêmicas. É possível que tenha negros e negras na universidade que não queiram discutir a pauta racial? Sim, é possível. Só que até vocês, colegas, caros irmãos, eu entendo e eu respeito, mas você pode ter certeza, se você omite a discussão racial, o caminho se torna mais palatável dentro de uma universidade branca.
Eu acho que nós começamos o nosso diálogo bem, porque nós estamos trabalhando aqui, a Ellen começou muito bem, falando um pouco como que a questão da violência está para além do que está nos livros didáticos, do que está nas epistemologias que não tratam dessas questões, e que está para além da nossa resistência, porque nós estamos aqui, nós estamos tendo condições de debater isso. E quem não está? Então, o nosso compromisso é com o povo brasileiro. Nós somos 56% da população brasileira. Então, não me venha dizer que isso é vitimismo e que isso é caso isolado. Não é. E nós vamos mostrar que não é. Então, eu parabenizo muito, muito, muito a Ellen. A dissertação dela foi indicada para prêmio CAPES na Faculdade de Educação. Para mim, é elogios, elogios, emoção e emoção, porque eu acompanhei essa menina e nós estamos emocionadas, sim. E nós vamos falar, sim. Obrigada, Ellen. Agora eu vou passar para uma outra querida, que é parceirona, que é a nossa queridíssima Lorena, doutoranda da Faculdade de Direito. Abre seu microfone, Lorena, por favor. Não sei se... Eu acho que teve alguma um delay ou alguma coisa que... Acho que talvez tenha caído a da Lorena, tá? Mas ela já deve estar voltando. Eu queria agradecer muito a presença da professora Rita Silvana, uma mulher preta maravilhosa, parceira da Faculdade de Educação, coordenadora dessa extensão, né? E que tem discutido muito a questão do racismo ambiental e que a partir da presença dela na Faculdade de Educação, eu sinto que eu também começo a ter mais fluidez dentro da Faculdade de Educação. Isso ocorre já na UNB como um todo e até fora da UNB. E também agradecer a professora a professora Edileuza Fernandes, também da Faculdade de Educação, e dos colegas que estão aí, tá? E agora vamos passar novamente a fala para a querida Lorena, que ela estava em Salvador, certamente ela deve ter ido lá no alguma praia, mas ela já voltou. Tô brincando. Lorena, querida, contigo. Eu. Me ouvem? Sim, Lorena, tá cortando um pouco, mas tenta. Qualquer coisa a gente avisa aqui pelo chat. Ouvem? Lorena, nós não conseguimos te ouvir. Não dá para ouvir, Lorena. Alguém está ouvindo? Não, né, gente? Quem? Beatriz? Pronto? Voltou. Pronto, me ouvem? Me ouvem? Agora sim, agora sim, agora sim. Então vamos lá. Então vamos lá, né? Uhum. Vamos lá? Então, sou Lorena Santos, sou doutoranda do Direito da UNB, concluí o mestrado na Federal de Pernambuco, na UFPE, dando início à pesquisa em Justiça Restaurativa, e agora no doutorado também dou um outro direcionamento, mas é um aprofundamento dessa pesquisa, que envolve a Justiça Restaurativa, que foi iniciada no mestrado. E aí eu gostaria de verificar com a Aline Deli se ela já pode colocar o slide.
Bem, a pesquisa que foi iniciada no mestrado, na UFPE, ela teve 3 grandes categorias de análise, né, que foi a comunicação não violenta, né, a justiça restaurativa e o sistema infracional, né. A partir dessa pesquisa, eu pude perceber, então, o objetivo foi analisar a importância da comunicação não violenta enquanto uma prática de abordagem restaurativa diante do sistema infracional. Então, o que é que essa ferramenta, né, nos diz frente à realidade evidenciada do sistema infracional, frente aos índices de apreensões de jovens negros no estado de Pernambuco, né? Então, foi o objetivo foi articular essas 3 categorias, né? A CNV, a Justiça Restaurativa e o sistema infracional. E aí, eu inicio o percurso investigativo pela ferramenta da comunicação não violenta a partir de algumas indagações, de algumas perguntas que foram norteadoras da pesquisa, justamente era para... Mas tá bom, pode deixar aí, tudo bem, obrigada. E aí, quais foram as pesquisas, as perguntas que nortearam a pesquisa, né? Se tratar de comunicação não violenta significava implicar no desenvolvimento de uma linguagem que viesse a proporcionar a pacificação e, portanto, a não naturalização de violências, né? Uma outra indagação que eu considerei como norteadora da pesquisa é se essa técnica, ou filosofia prática, né, uma ferramenta da CNV, ela estaria a propor a legitimidade, o reconhecimento de emoções decorrentes de violências e violações sistematicamente sofridas, né? Então, se tal técnica estaria propondo a negação ou reafirmação de determinadas emoções. E por que esse direcionamento? Porque algumas críticas que se fazem a essa técnica, a CNV, partem justamente da nomenclatura, né? Para tecer esses argumentos, partem justamente para dizer o seguinte, olha, a nomenclatura, ou seja, a comunicação não violenta, ela pode representar a negação das emoções. Então, portanto, uma forma própria de violência. Então, pensar e trazer essas perguntas para nortear a pesquisa foi fundamental, né? Porque alguns vão dizer, sugerem uma incongruência à própria nomenclatura. E aí é necessário um olhar para a pergunta central da pesquisa, né? O que seria, então, a comunicação da ordem da não violência? Marshall Rosenberg, ele vai nos dizer que uma comunicação com base nessa teoria, nessa filosofia prática, é uma comunicação que a gente vai desenvolver a partir de 4 elementos: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E ele ainda vai nos dizer também que essa teorização não tem nada de novo, né? É só uma oportunidade de tudo que foi integrado a ela, com o objetivo de nos lembrarmos do que já sabemos, né? E eu trago até a parte que ele traz isso no livro, que é de como nós deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver de modo que se manifeste, né? Que se manifeste esse conhecimento. Então, o primeiro passo dessa técnica é justamente buscar analisar a situação de modo que se torne uma observação, em detrimento de um julgamento, de uma avaliação, né? Então, para Marshall Rosenberg, na raiz de grande parte das violências, seja ela verbal, psicológica ou física, está algum tipo de pensamento ou de julgamento que leva a essa incapacidade de pensar em si, ou no outro, né, em termos de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, seria interessante diferenciar juízos de fato, juízos de valor, juízos moralistas, que são que fazem parte de uma estratégia trágica de comunicação, né? Inclusive, vai dizer um filósofo, Marcelo Pellizzoli, que foi, inclusive, meu orientador no mestrado. E aí, ele parte para um segundo elemento, que é o sentimento, ou seja, estar atento aos sentimentos que surgem das situações, né? Quais são esses sentimentos? Dar atenção a isso. E, portanto, ele traz no seu livro, na sua teorização, um vasto, né, conteúdo de emoções, para que a gente saiba, conheça essas emoções, para a partir daí a gente começar a compreender e se relacionar a partir disso. O quarto elemento é a necessidade,
o terceiro elemento, desculpa, é a necessidade, e neste ponto da pesquisa é interessante, cabe questionar, por exemplo, quais são as necessidades que são invisibilizadas, negadas aos jovens que estão no sistema infracional, que estão no sistema punitivo, por exemplo. Qual a relação entre os dados que retratam o sistema penal brasileiro, os dados da violência, a conformação estrutural, qual estrutura condiciona essas realidades, por exemplo? Né? Então, partindo desse elemento, fazendo esse direcionamento desse elemento para esse olhar, ele traz o elemento do pedido, que é voltar a olhar para a estrutura social, portanto, o que seria pensar a partir de um outro marco civilizatório, que não é o branco, cristão e cis heteronormativo, né, que é dado. Então, a partir dessa interpretação, a gente pode dar um direcionamento para esta teoria de Marshall Rosenberg, que é um norte-americano, cuja abordagem inclusiva permite que nós a localizemos nessa epistemologia na epistemologia, vamos dizer, da justiça restaurativa, portanto, uma abordagem restaurativa e que permite um diálogo, né, fazendo esse diálogo com a epistemologia decolonial, por exemplo, né? E aí é interessante que a gente foi interessante na pesquisa fazer uma análise, então, da justiça restaurativa para que ele pudesse fazer um enquadramento dessa prática, dessa filosofia, como uma prática de abordagem restaurativa, e aqui a gente já vai entrar nessa terceira categoria de análise da pesquisa, que é compreendida como uma possibilidade de se questionar a estrutura social, né? Em que medida as instituições reproduzem e mantêm o status quo da violência, né? A justiça restaurativa, no campo penal, porque a gente, assim como Ellen trouxe a questão na educação, a educação para as relações sociais, a justiça restaurativa, inclusive, tem um projeto muito bonito no estado de Pernambuco, com a diretora Eliette, que faz toda essa abordagem da justiça restaurativa, e é muito importante também, mas no campo criminal, e portanto penal e infracional, a justiça restaurativa nos coloca a pensar que a crise paradigmática, que a crise, portanto, de um marco civilizatório não é um problema que se cinge ao campo científico, né? Ela é uma crise de cosmovisão, e aí a filosofia africana vai dizer que é uma crise de cosmosensação, porque a gente percebe por todos os nossos sentidos, que é uma crise existencial, portanto, uma crise de autoimagem da humanidade. Então, a justiça restaurativa, ela traz essa possibilidade de se analisar a sociedade a partir desse outro marco, de outro olhar, de outro lugar, e, portanto, se pensar a partir de um outro marco civilizatório. Então, a justiça restaurativa teve início no Brasil a partir de 2005, com 3 grandes projetos pilotos, que foram nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal, né? Ela justamente advém de um olhar para se valorar a posição da vítima na resolução de conflito, então, direcionar para um novo modelo de administração de conflitos, cuja linguagem é justamente se estabelecer a partir da análise das necessidades, dos sentimentos, do que aqueles conflitos trazem, né, permitindo que o ofensor, que a vítima e que as pessoas envolvidas no dano, portanto, as pessoas envolvidas no tecido social estejam diretamente ou indiretamente no protagonismo da resolução do conflito, o que não é hoje um dado, o que é diferente do sistema retributivo que a gente tem, né, no campo criminal. Então, a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, e que está aí na tela, ela traz que mais de 45% das práticas circulares, portanto, das práticas de justiça restaurativa, dos círculos restaurativos, que são praticados ao longo dos tribunais de justiça no Brasil, eles são baseados em comunicação não violenta, né? E aí é importante que a gente analise, pode passar, por favor, Lindelli, que a gente analise toda essa prática, essas formas de se realizar os círculos restaurativos e a justiça restaurativa no Brasil, a partir de um olhar crítico e do pensamento crítico de não cooptação pelo sistema retributivo que foi pensado e estruturado a partir de um outro marco civilizatório. Né? Então, como é que se situa, se nós temos, aí está um quadro com todos os tribunais, que até a pesquisa realizada pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça,
já estão realizando círculos restaurativos, práticas de justiça restaurativa. Então, aqui cabe toda uma discussão a respeito da cooptação das práticas de justiça restaurativa que partem de uma outra abordagem, que permite, inclusive, o tensionamento de uma epistemologia decolonial, por exemplo, e também toda a discussão com relação ao abolicionismo, à despenalização, à descriminalização, então, portanto, discussões e possibilidades diversas do sistema retributivo que está sendo, que está permitindo que se realizem essas práticas de justiça restaurativa. Então, cabe, a partir dessa análise, uma investigação a respeito do sistema punitivo, e aqui na pesquisa a respeito do sistema infracional, né? Porque foi esse o direcionamento da pesquisa. Então, cabe, e aí eu dei esse direcionamento no olhar da perspectiva histórica, analisar o sistema penal e aqui o sistema infracional a partir da perspectiva histórica, para se compreender o alcance e importância da CNV na resolução desses conflitos. Então, o sistema infracional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, capital, né, correspondeu à minha pesquisa, o campo, a delimitação espacial da pesquisa foi onde eu realizei a pesquisa empírica, a partir da metodologia, de uma das metodologias que eu utilizei na pesquisa, que foi a história oral. Então, eu entrevistei agentes do sistema de justiça, que eu atribuía essa nomenclatura, que foram os defensores públicos, promotores, juízes e juízas do Tribunal de Justiça que trabalhavam diretamente com o sistema jurisdicional infracional, e a partir disso eu também considerei, e achei super oportuno, tratar do aprofundamento da etiologia dos conflitos, a correlação das temáticas do sistema infracional com direito e raça, para que fosse possível, então, trazer um aporte teórico necessário ao desenvolvimento das inferências de uma prática cuja abordagem é restaurativa para um sistema retributivo, né? Então, aí a gente compreende que a problematização acerca dessas tensões que envolvem o sistema penal e, portanto, o sistema infracional, não pode estar desassociada do caráter histórico, da perspectiva histórica, da análise crítica de formação e construção das relações raciais que estruturam este país, né? Quem está, e aí eu trouxe também outras perguntas norteadoras, porque, inclusive, esse quadro que está em tela é um quadro que traz, e aí, assim, eu fiz uma delimitação de 8 meses para trazer para pesquisa, mas são dados que vão se repetir ao longo dos anos, que mais de 80% dos jovens negros e negras que estão no sistema socioeducativo infracional, né, que pela maioria dos estudiosos, são aqueles adolescentes que estão em conflito com a lei, são mais de 80% são negros, e é um dado estatístico que se repete, feito e levantado mensalmente pela Fundação de Atendimento Socioeducativo no estado de Pernambuco, e que é uma realidade dada em outros estados também, né? Então, quem são essas pessoas que os índices de encarceramento evidenciam? Quem são esses jovens que os números evidenciam um verdadeiro genocídio? Então, essas foram as perguntas que foram me norteando no desenvolvimento da pesquisa, né? E aí, pode passar, Linda, por gentileza, até o último slide. E aí, aqui, dialogando com o que a colega Ellen falou inicialmente, que padecer sobre esse discurso de desigualdade social enviesada para uma problemática de classe, né, manter um status quo colonizado da discursividade, que, portanto, é compactuar no campo penal, e aí a gente faz uma análise da necropolítica, tal como o Mbembe traz, como aqui no Brasil também a Sueli Carneiro traz, né, que ela faz na sua tese de doutorado, essa relação da biopolítica, do biopoder, né, com o racismo. Então, quais são os elementos que compõem esse dispositivo, e, portanto, ela traz e faz um trabalho importantíssimo, né, de um dispositivo de racialidade, a partir do que Foucault traz, porque ele não traz essa atenção da raça, da construção racial. Então, é justamente essa preocupação e esse olhar que foi direcionado para a pesquisa. Que sistema é esse? Quem são as pessoas que estão nesse sistema infracional, que estão sendo selecionadas pelo sistema infracional? E aqui, eu também utilizei
e aí como uma abordagem metodológica, a interseccionalidade, né? É um slide antes, por favor, Liliane, e que requer uma leitura humanizada dos dados de pesquisa, né? Porque os números falam por si. Então, a pesquisa foi direcionada para o sistema infracional, né? Mas que estamos falando de jovens que estão em conflito ali com a lei, e aí com a estrutura que rege essa sociedade, e que dados evidenciam que mais de 60% das jovens que estão no sistema infracional são negras, né? Então, se formos analisar o eixo do gênero nesta problemática, à luz da interseccionalidade, que é uma ferramenta pensada, cunhada e discutida por mulheres negras, como Kimberly Crenshaw, como Lélia Gonzalez, Carla Cotirene, Juliana Borges. Então, a gente consegue perceber o elemento do racismo como um elemento fundante do sistema, né? O racismo também atravessa essas mulheres e é fundante do próprio sistema criminal. Então, o encarceramento feminino também está nessa perspectiva, o encarceramento masculino, desculpa. Então, analisar esses dados pela perspectiva histórica, sociológica, à luz da metodologia, da interseccionalidade, à luz dos pensadores, dos pensamentos decoloniais, a gente vai encontrar respostas, né? E se observarmos a partir da perspectiva da escravidão, né, que, consequentemente, com a ocupação colonial, a gente vai compreender que morte e liberdade sempre estiveram ali entrelaçadas, né? Então, aqui, e aí eu já vou caminhando para a finalização, a importância da comunicação não violenta para a política de justiça, e aqui eu coloco como uma política de justiça e não como uma política criminal, né, reside exatamente na força de abertura da consciencialização, e aqui conforme Grada Quilombo atrás, por exemplo, da dimensão racial dos problemas e violências que historicamente são sistematicamente reverberadas em um conflito. Né? Então, embora se tenha buscado nessa pesquisa afirmar a hipótese quanto a CNV, a comunicação não violenta, enquanto um software comunicacional diverso daquele proposto pelo sistema colonial, então, portanto, por esse marco civilizatório, é importante que a gente pense em um sistema de justiça, e por isso que eu dou esse direcionamento e aprofundamento no doutorado. Pense no sistema de justiça e não no sistema criminal, que tenha como norte que esse sistema atual é um sistema que está comprometido, e que aqui eu trago justamente a Ana Luísa Flausina, que é uma historiadora, que é uma jurista e pensadora importantíssima para a teoria crítica da raça no Brasil, e que ela exatamente vai dizer: o sistema atual, o sistema penal, criminal e fracional, portanto, é um espaço comprometido e inadequado para gerir demandas a partir de uma perspectiva de igualdade. Né? Por quê? Porque essa simbiótica relação do sistema penal e o racismo, né, permite exatamente ressaltar que é necessário se pensar um projeto, portanto, uma política de justiça que venha representar essa validação de uma proposta que não venha a se pensar, né, uma proposta de reforma penal, porque é a gente pensar num projeto e que ele já tem um processo fadado pela sua própria Constituição, né? E aí, como o próprio, pode passar, Lindelli, por favor, o slide, se pensar uma política de justiça cuja linguagem seja o reconhecimento das necessidades, e aí está justamente a preocupação da cooptação do sistema, de práticas de justiça restaurativa estarem sendo desenvolvidas nos tribunais de justiça, portanto, dentro de um sistema retributivo, e com toda essa estruturação voltada e pautada no racismo, né? Então, aí é que está justamente o objetivo de se analisar e de se trazer uma discussão para o debate a partir dos eixos e a partir de um olhar metodológico da interseccionalidade. Então, se entende a CNV como uma proposta comunicacional catalisadora dessa consciência, né? É uma técnica que fomenta essa perspectiva de resolução de conflitos que fundamentalmente traz esse olhar para as engrenagens que estruturam, que informam e que conformam
à sociedade, né? Então, é exatamente esse foi o objetivo da pesquisa no mestrado, esse foi uma das grandes assim, conclusões que eu cheguei na pesquisa do mestrado, e que agora no doutorado dou um direcionamento para, então, as práticas que estão sendo desenvolvidas nos espaços próprios e construídos para a justiça restaurativa. Em que medida está se dando essas práticas nos tribunais de justiça ao longo do Brasil? Então, eu agradeço a professora Renísia por essa oportunidade, porque ela esteve, inclusive, na minha banca de defesa do mestrado, por isso o convite de estar aqui hoje. E finalizo aqui a discurso, né, a palestra, a fala, a partir desse lugar, né, que a justiça restaurativa é uma proposta de debate, de se pensar as engrenagens e estruturas sociais que informam a sociedade e toda essa violência que está posta a partir dos eixos de raça, as violências de gênero, as violências de raça, geracional e outras assimetrias que também compõem, né, a nossa sociedade. Então é isso. Obrigada. Lorena, que espetáculo! Gente, eu estou muito feliz, por vários motivos. Um deles eu acho que é ver, né, meu sonho, que é a faculdade de educação, o programa de pós-graduação em educação, se conecte com o programa de pós-graduação em direitos humanos, né? Então, a gente tem, nós apresentamos 7 atividades, né? Em todas elas, nós temos estudantes, tanto que é do programa da Faculdade de Educação, quanto do programa do PPGDH, e essas pessoas também fizeram nossa disciplina, que é transversalidade, interseccionalidade, gênero, raça e classe nas políticas públicas. E não só isso, a Ellen foi orientanda da professora Vivian Veller, da Faculdade de Educação, no mestrado, a quem nós temos o nosso agradecimento. Eu preciso dizer, senão vão achar que eu orientei a Ellen, e né, os créditos da nossa querida colega, a professora Vivian Veller, e hoje é a professora Kátia Piccolo, do doutorado. A Lorena foi um colega do Pernambuco, né, e hoje o professor José Geraldo, e a Maiara é minha orientanda, né. Mas, de qualquer forma, é muito legal saber que existem, eu acho que é isso que é legal, assim, essa compreensão que aos poucos a universidade vai tendo, a sociedade brasileira vai tendo, embora nós tenhamos avanços e retrocessos, de compreender a importância de considerar o caráter racializado da desigualdade social no Brasil. Eu acho que é essa dimensão que nós não queremos, em hipótese alguma, que o Brasil perca, em hipótese alguma, porque nós somos um país de origem indígena e origem negra, e é preciso que se diga isso. E, assim, a educação para as relações raciais, né, formação policial e justiça restaurativa, que é o nome dessa nossa roda de conversa, a Ellen nos traz muito essa questão que é muito do nosso cotidiano. Como historiador, a gente pensa assim, a história é o estudo do passado? Não, a história é uma pergunta do presente, é uma problematização do presente que precisa ser resolvida, no nosso caso, a questão racial, ela é tanto do presente quanto do passado. Ela amálgama, pavimenta as relações no Brasil, e às vezes na maioria das vezes, elas não são percebidas, mas elas acontecem, né? Então, a Ellen trouxe um caso cotidiano, e nós podemos trazer outros, e o que a Lorena nos traz é de uma riqueza tão grande, porque o que ela faz? A Lorena, ela assume como espaço de observação e de participação, né, o sistema socioeducativo e a internação de jovens negros. Então, a Ellen vai à escola e percebe o racismo incidindo sobre os corpos das meninas negras e em escolas particulares. Está posto na escola particular, está posto na rua, está posto em todo lugar. Porque há um perfil, né? A pessoa corre da menina, porque assim, a menina estava brincando, correu, ela vai me assaltar. E nem era um menino, é uma menina. A Lorena, ela já vai, mergulha nas adolescentes e jovens privados de liberdade. E quando a Lorena traz essa comunicação não verbal, não significa assim, seja mansinho para falar, não é isso que
que ela está trazendo? Ela está trazendo uma ferramenta de escuta sensível. Não é um pré-julgamento a partir da cor daquele jovem, daquele adolescente que está encarcerado. Mas é tentar perceber como que, nas suas relações cotidianas, o próprio olhar do aparelho, né, do judiciário, sobre aquele corpo, já gera mais uma dentro, no momento em que ele deveria ser ouvido, para poder ser compreendido, o olhar, às vezes, do sistema judiciário sobre esse corpo é um olhar de negação da sua vivência. E outra coisa, eu falo muito em todos os grupos dos quais eu frequento, que a questão racial no Brasil, ela é relacional, por quê? Porque estamos todos juntos e misturados. O seu voto, quando você vota em uma pessoa que é eminentemente, efetivamente racista, você tem compromisso, sim, com o encarceramento dos corpos negros. Se você está dando qualquer disciplina que seja numa universidade e você não considera a população brasileira e os impactos do racismo sobre os corpos das pessoas e das pessoas negras, você tem compromisso, sim. Então, quando a Lorena traz, é muito importante ler o trabalho da Lorena, ele vai ao encontro, né, do trabalho da Ellen, no sentido de pensar uma ferramenta de escuta sensível para com esses jovens e esses adolescentes que já vêm, em sua grande maioria, de lares desestruturados, frutos que são de uma história do Brasil excludente, leia-se isso, por isso que as políticas afirmativas, elas são políticas de reparação, porque se você nega a presença de negros e negras no espaço escolar, e a diferença que existe entre brancos e negros no Brasil, ela é histórica, ela vem lá do passado, não adianta o nosso digníssimo senhor que ocupa hoje o cargo de presidente da nação dizer que eu não escravizei ninguém. Escravizou. A partir do momento em que alguém da sua família se beneficiou do privilégio de ser branco, contribuiu direta ou indiretamente para que os corpos negros fossem escravizados. Escravizados materialmente, escravizados mentalmente, escravizados simbolicamente, fisicamente, mortos. E nós continuamos escravizando os corpos negros quando nós não consideramos todos esses debates que foram provocados aqui. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu acho que o nosso grande papel é falar um pouco para vocês o quanto nós estamos todos juntos e misturados no racismo no Brasil. Não tem para onde correr. Nós não somos o primeiro em desigualdade de renda da América Latina porque nós somos todos loiros dos olhos azuis. É porque nós somos negros e negras. Não tem como correr disso, não. Ou o Brasil se revê, se estuda, ou estamos muito mal. Então, agora nós vamos passar a fala para a nossa querida Maiara. E a Maiara, nada mais é do que o quê? A Maiara vai nos falar um pouco sobre a sua pesquisa sobre a questão de direitos humanos na Polícia Militar do Distrito Federal. O seu estudo sobre a educação de direitos humanos e de para as relações sociais para policiais. Ou seja, nós tentamos, em alguma medida, mostrar como que a educação ela está enfronhada e ela é de extrema importância, não é só para nós do GPEG, nem para o NEAB, nem para a Faculdade de Educação, nem para o Programa de Direitos Humanos. A Universidade de Brasília como um todo, ela é uma faculdade, uma universidade de educação. Engenheiro, você não é engenheiro, você é educador. Médico, você não é só médico, você é educador. Somos todos educadores e educadoras, temos que ver a questão racial. Vamos passar agora, então, a nossa fala para a nossa querida Maiara, que tem também de 15 a 20 minutos. Todos presentes. Gostaria de agradecer a participação. É sempre muito gratificante estar ao lado de mulheres tão empoderadas, mulheres negras que adentraram ao sistema público, né, universitário. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha pesquisa de mestrado, que, na verdade, é uma continuidade da pesquisa realizada na graduação. Eu inicio dizendo que, para compreender a formação policial nos eixos sobre direitos humanos e questão racial, precisamos entender o racismo no Brasil, o racismo institucional, o embranquecimento
e também a desigualdade racial e social brasileira, né, sobretudo. E por que precisamos entender, né? Porque o corpo policial, ele é composto por pessoas que estão inseridas na sociedade brasileira, que uma parte nega a existência do racismo, e porque, em sua maioria, as corporações policiais, elas são negras, e também grande parte dos policiais tem origem pobre. Esse processo tende a mudar, já na realidade já existe uma mudança, de acordo com as regras para adentrar o sistema público na segurança pública brasileira, sobretudo nas polícias militares. Por exemplo, algumas instituíram como requisito o nível superior para entrar na polícia militar. Esse é o caso aqui do DF. Então, para pensarmos mais para frente, na minha apresentação, para vocês entenderem que automaticamente sabemos bem a composição do nível superior brasileiro, e mesmo após a implementação do sistema de ações afirmativas, né? Então, no meu trabalho, eu tenho destaque em uma parte da formação da Polícia Militar pelo motivo da ausência de alguns debates e as consequências, o que acarreta dessa ausência, que é uma série de consequências, como, por exemplo, mortes na periferia e constrangimento de pessoas negras em variados ambientes por serem taxados de elementos suspeitos, né? Então, nós vivemos em um país onde as forças policiais são as que mais matam no mundo, e ainda possui a terceira maior população carcerária do mundo. Então, e também, né, a taxa de homicídios cometida pela polícia militar contra homens negros é bem grande também, cerca de 80% dessas vítimas são homens negros. Então, a ausência do debate acerca da questão racial nas instituições brasileiras causa um grande conflito em diversos âmbitos, tanto na educação, por exemplo, que não conseguimos ainda efetivar, de fato, o debate acerca do racismo na instituição educacional, e os resultados dessa ausência, né, desse debate, vão bem longe, né? A materialização do genocídio de negras e negros é um fato, e é preciso entender se algo tem sido feito para mudar essa situação por parte da formação policial. Então, é preciso também compreender a questão racial no Brasil, né? O racismo é a estrutura do sistema brasileiro, seja no âmbito econômico, político ou social, e é o racismo que estrutura a sociedade, que é racista e excludente, essa sociedade que vivemos, né? O autor, Horácio Nogueira, ele indaga que o preconceito racial no Brasil é de marca, ou seja, o que vale para sofrer as consequências do racismo é a cor, os traços, o sotaque, sobretudo a aparência física, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde o preconceito racial é classificado pelo autor como preconceito de origem. Então, lá não importa a aparência física nem a cor, o que importa é a relação hereditária. Aqui no Brasil, por ser um preconceito racial de marca, temos um problema, né? Para algumas pessoas ou grupos, surge uma confusão entre o que é a luta contra o preconceito racial e a luta de classes. E aí caminhamos no debate, chegamos no contexto da questão social e das suas expressões, onde é possível chegar a mais um reflexo, para além da desigualdade econômica, social, racial e política brasileira, que é a violência. A violência é um resultado latente no contexto brasileiro. Aqui eu falo da violência que todas e todos moradoras de favelas e periferias brasileiras estão expostos. O histórico nos afirma que não importa ser criança, idoso ou mulher, isso agora está sendo frequentemente transmitido na mídia, né? Eu vou destacar aqui 2 exemplos, que foi o caso do empresário morador de Alphaville, que a polícia recebeu um chamado por violência doméstica, se não me engano, e ele afrontou o policial, falou que ganhava 300 mil por mês, e o policial lá, né, ouvindo, caladinho, tranquilíssimo.
2 semanas depois desse caso, nós nos deparamos com o caso de uma mulher negra da periferia, se eu não me engano, de São Paulo, onde foi filmada uma ação policial extremamente agressiva. O policial chegou a algemar a mulher, depois que ela já estava algemada, caída no chão, ele esfregou o rosto dela no asfalto e ainda assim colocou o joelho no pescoço dela, né? Isso estava sendo gravado. E depois das agressões, a mulher ela foi detida e os policiais alegaram resistência à prisão, desacato e agressão. Então, são exemplos assim reais, de forma explícita, e é uma operação do racismo institucional, seguida da figura do suspeito para a polícia, né? Então, o que é visualizado primeiro é a cor da pele. Nem mesmo o gênero barra algumas situações. As mulheres negras e periféricas brasileiras, elas não são vistas como frágeis no Brasil, nunca foram vistas, né? Esse cenário, a gente também tem inúmeros exemplos, por exemplo, quando Cláudia Silva foi baleada e arrastada por viatura, né, em plena luz do dia. O exemplo de Luana Barbosa, morta depois de uma abordagem policial violenta, de Marielle Franco, e tantos outros casos que não são televisionados. Então, o corpo negro é a figura permanente do suspeito. No meu trabalho, eu também quis expressar sobre a violação do corpo causado pela instituição militar. Mas por qual motivo e de qual forma a instituição polícia militar viola o corpo de seu próprio corpo institucional? Eu analiso que dentro da instituição não existe cor de pele, o que reverbera é a cor da farda. Então, sendo assim, o corpo policial representa o Estado. O agente de polícia, ele é moldado para executar interesses institucionais e estatais. Então, ele está ali trabalhando a lógica colonial e certamente carregando toda a bagagem da sociedade, né? Do embranquecimento, do preconceito cultural e econômico. Ele não está por fora dessa sociedade que nós vivemos. E existe também o outro corpo negro, o executor da violência, que é aquele munido de quase todas as expressões da questão social e da violência colonial, onde o contexto familiar é repleto de configurações do descaso estatal, da falta de políticas públicas e sociais, e é o que acaba gerando a guerra entre eles mesmos, né, que eu chamo no meu trabalho, entre as gangues, por exemplo, e grande parte são causadas pelo tráfico de drogas em busca de defesa de territórios. A superestrutura capitalista e racista da nossa sociedade protege os que gatilham a violência. Certamente não é o rapaz da boca de fuma que produz e leva a droga para as periferias e favelas. A maior parte das vezes, ele tem ali o papel de vendedor, descrito de traficante. E pelo apontamento do racismo institucional, que é seguido da falta de acesso à justiça, da falta de orientação e ação jurídica, são negros que não conseguem ficar livres das penas e acabam por responder o crime. Então, a guerra às drogas só atinge pobres e negros, e são também eles que morrem e que matam. E o tráfico é um dos maiores motivadores para o encarceramento hoje. O sistema punitivo ele age articulado com a realidade do lado de fora do campo jurídico. O racismo ele é estrutural, faz parte da sociedade, como eu já falei, e também da composição colonial, que foi posta na construção e também na formulação das leis brasileiras. Então, o contexto nos direciona mais uma vez ao lugar e à representatividade que o corpo negro não tem. Então, eu faço uma pergunta, né? Quem é a justiça brasileira? Quais são as pessoas que decidem sobre a pena que deve ser cumprida? E qual é a cor da justiça no Brasil? O homem branco. Então, temos também ainda a necropolítica articulada ao neoliberalismo, que gera ação estatal, né? Que, segundo Mbembe, é racista, suicidária e assassina. Então, a gente pode ver que o Estado está presente, sim, mas ele está presente apertando o gatilho na lógica colonial. A guerra e o massacre contra os povos periféricos, eles está concentrada também em ambientes bem difíceis
de acesso e faz parte das fronteiras territoriais e também do racismo ambiental. Por exemplo, na operação do racismo institucional executado pela polícia, as mortes e crimes não têm explicação a não ser as justificativas através dos autos de resistência, né, que é o que facilita o deixar morrer, ou seja, na ocultação do crime plantado pela polícia, né, ou na dificuldade da ambulância acessar alguns territórios. Então, ainda se esse corpo negro sobreviver, ele vai ser encarcerado ou não vai ter, e não vai ter, na realidade, o auxílio e orientação jurídica. Então, o Estado, ele escolhe quem deixar morrer. O método utilizado no meu trabalho foi a metodologia interativa. A professora Renísia, junto com a Raíssa Canaúba, tem um artigo sobre. Então, eu usei o materialismo histórico dialético e a interseccionalidade de gênero, raça e classe, para que fosse visível uma análise concreta, racional, e para levar também uma articulação dos processos objetivos e subjetivos da questão racial dos direitos humanos no contexto brasileiro. Então, a questão central do meu estudo foi avaliar os aspectos da formação policial em relação aos temas como racismo e direitos humanos, compreender em que medida a formação da Polícia Militar do Distrito Federal incorpora esses temas nos trabalhos de conclusão. Os cursos que eu analisei, as escritas, foi no curso de altos estudos para oficiais. É um curso que tem a finalidade de preparar os oficiais superiores com conhecimentos e técnicas para o exercício de diversos cargos e funções dentro do comando da corporação. E é para habilitar esses oficiais para ter acesso, né, ao posto de coronel. E o outro curso foi o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que tem a finalidade de capacitar os oficiais intermediários com conhecimentos e técnicas para ocupar o cargo de major e tenente-coronel. Então, os cursos aqui na PMDF, eles são executados pelo Instituto Superior de Ciências Policiais, ISCP, é uma instituição pública de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação. Essa instituição, ela é organizada e também é mantida pela Polícia Militar do Distrito Federal e também nasceu na Academia de Polícia Militar de Brasília. Voltando sobre a formação, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela possui um eixo que norteia a educação, né, dos estudos policiais. Então, existe uma orientação na matriz curricular, que é realizada pela Senasp, para que haja uma formação em direitos humanos, questão racial. Então, existe uma certa preocupação com a formação nesse sentido. O problema e objetivo da pesquisa foi pensar em que medida a formação da Polícia Militar do Distrito Federal considera a questão racial e os direitos humanos em seus cursos para policiais e de qual forma o debate racial se apresenta nos trabalhos de conclusão de curso. E aí eu vou falar aqui uma parte, né, da pesquisa, porque eu ainda preciso fazer as últimas análises. E uma parte específica foi analisar as produções e perspectivas dos policiais que desenvolveram estudos sobre a questão racial, sobre os direitos humanos na PM. Antes de chegar na corporação, nas bibliotecas da PMDF, eu realizei uma pesquisa bibliográfica e documental nas bases de dados online, BDTD e Cielo, e o objetivo dessa pesquisa inicial foi explorar a quantidade de trabalhos realizados com o tema proposto, a fim de comprovar, né, a importância da produção educacional sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, com ênfase, né, nos temas que eu queria tratar na PMDF, que era raça, direitos humanos e formação policial. O levantamento que eu fiz na biblioteca foi sobre os cursos de aperfeiçoamento de oficiais e sobre o curso de altos estudos. E nesse levantamento, eu encontrei 17 produções com o título da temática de direitos humanos. Entre essas 17, 15 eram especificamente sobre direitos humanos e 2 especificamente sobre questão racial. Então, após esse levantamento da produção policial da PMDF, é nítido que o assunto não se encaixa nos direitos humanos e para a corporação
falar de questão racial muitas vezes soa como um não direito humano. Então, somente 2 produções abordaram o eixo da questão racial, e nós sempre confiamos assim, que na universidade ou em qualquer outro curso, as disciplinas elas são um norte para a gente pensar temas e assim começar a escrita, né? Mas geralmente sobre assuntos problemáticos, de grande repercussão, de temas necessários, conhecimento da sociedade e fora e dentro do ambiente de estudo, né? Mas foi um pouco diferente. Não sei como está meu tempo, mas eu vou concluir. Eu concluo dizendo que a arquitetura institucional da segurança pública, ela é racista, homofóbica, é autoritária, e que na base da pirâmide estão os policiais militares. E esse desenho institucional, ele é traduzido na ação direta dessa base, que são os policiais militares, agindo a mando do Estado e com gatilho colonial. E no topo do sistema jurídico estão os homens brancos comandando a guerra entre nós. Então, esse foi um resumão e em breve a dissertação será lançada. É isso, eu encerro minha fala por aqui. Muito bem, Maiara. Sim, uma menininha, você tinha 2 minutos ainda. Bom, muito boa a fala da Maiara, eu acho que ela... É isso que a gente está falando, né? Falar da questão racial no Brasil, embora as diretrizes nacionais para a implementação das políticas, da educação das relações raciais, oriente que o conteúdo de educação para as relações raciais, história da África e cultura brasileira esteja mais direcionado para história, artes e literatura, isso não significa, e há muito tempo que a lei é de 2003, a 10.639, e as diretrizes, os documentos, as orientações para a implementação da lei já surgem logo em seguida, na primeira década do século XXI. Isso não significa que deva ficar só nessas disciplinas, em hipótese alguma. Porque o que as meninas trouxeram, o que nós trouxemos aqui, é pensar como que a questão, esse debate, ele é de extrema importância para uma faculdade de educação inteira, para uma universidade inteira, para uma faculdade de direito, para a formação de policiais, para a formação de médicos, porque o racismo estrutura as relações do Brasil e ele está em todo lugar. Eu queria agradecer aqui também a presença do professor Rony Amorim, muito obrigada por estar aqui, Rony, e da nossa querida Paula Gomes. Deixa só a minha câmera, Beatriz, por favor, que eu acho que dá uma... Bom, tá. Então, eu queria agradecer muito, né, a presença desses professores, do Marcelo, dos colegas que aí estão. Então, agora, nós vamos passar para as nossas questões que foram colocadas. São questões longas. Então, eu estou pensando o seguinte, são longas, são densas, mas não são muitas. Então, eu queria, primeiro, Lorena, a primeira pergunta é para você, tá, Lorena? Eu vou ler, certo. Tá? Eu vou ler, e aí você terá de 2 minutos a 3 para responder, e eu passo a outra, acho que é melhor assim, tá? E direcionando, porque essa é para você. Olha, Lorena, uma dúvida, qual é o Marcelo, né, que fez essa pergunta? Lorena, qual a diferença prática entre justiça distributiva, justiça restaurativa? E eu acrescentaria, Lorena, como que você vê a CNV sendo uma ferramenta de extrema importância para a justiça distributiva, que você focou nisso muitas vezes, tá? Se você pode nos responder. 2 minutinhos para você responder e a gente passa para a próxima. Tá. Eu diria, né, a justiça retributiva, distributiva seria, então, a justiça retributiva, né? E a justiça restaurativa. Existe uma discussão muito grande nessa temática, nesse campo da diferenciação dos sistemas, porque não necessariamente pode haver uma separação na prática, porque, por exemplo, as práticas de justiça restaurativa, portanto, uma abordagem da justiça restaurativa, estão sendo desenvolvidas e praticadas por diversos tribunais de justiça que têm um sistema retributivo, embora se tenha
exista um projeto de implementação, faça-se um acompanhamento sobre isso, para que se preserve os princípios fundantes da justiça restaurativa, que, portanto, diverge do caráter punitivo que é central no sistema retributivo. Por exemplo, no campo do sistema infracional, quando o adolescente ele está ali em conflito com a lei, você, no sistema restaurativo, você não tem como medidas sancionatórias que são do sistema retributivo, por exemplo, na resolução de conflito, uma medida socioeducativa de liberdade assistida, de internação, seja ela provisória ou definitiva. Então, não se aplica no sistema de justiça restaurativa, portanto, no sistema restaurativo, as sanções do sistema retributivo, que são no sistema infracional. Aqui eu estou falando de jovens, não estou falando de um sistema criminal para adultos, as medidas socioeducativas. Então, a questão da punitividade. Se resolve, se constrói um plano, e aí é o aprofundamento no doutorado, justamente, que vai se construir um plano de ação para aquele conflito que está posto ali, que ali vai envolver as vítimas, as pessoas que estão envolvidas naquele dano, na comunidade. Então, essa característica, assim, se eu pude lhe responder, é justamente olhar para o caráter punitivo, né? A diferença está aí. Acontece que, na prática, isso pode ser algo que seja contaminado, vamos dizer assim, pela imagética, formas de prática de um sistema que está posto, maximilizatório, todos os eixos que nos estruturam, que nos atravessam, né, o racismo, as violências de gênero, as violências geracionais, e por aí vai. Então, essas assimetrias, essa é a grande preocupação do sistema de justiça restaurativa, né, que a gente esteja atento a essa construção. Olha, a gente não vai ter uma punição como solução de um conflito, e sim olhar para aquela situação e trazer para o protagonismo daquela solução as pessoas envolvidas naquele conflito. E aí tem uma discussão vasta sobre, a partir, então, desses conflitos, que são esses conflitos, quais são esses conflitos, porque a gente, no sistema infracional, ainda analisa os conflitos no sistema infracional de jovens, os crimes, né, que são tidos e reconhecidos como os atos infracionais, mas são os crimes mesmo, né? Então, a gente tem toda uma problemática de um sistema voltado para a captação desses jovens, que é, como a Mayara colocou, a questão das drogas, né, a guerra às drogas. Então, é o grande, por isso que é necessário e fundamental se fazer pesquisa a partir dos dados estatísticos. Então, como é que vai se relacionar isso, esse caráter punitivo? Então, portanto, já assim, finalizando, é uma preocupação muito grandiosa, minha, e foi muito na pesquisa, compreender em que medida eu poderia estar fomentando uma prática de justiça restaurativa para um sistema retributivo, que é viável e que é possível, sim, mas é preciso que se passe por um processo de educação para as relações raciais, e que é fundamental. E eu acho que é justamente esse o meu maior vínculo com a professora Renísia, que desde quando eu tive contato e pude ver e ler os seus projetos, os seus trabalhos, é exatamente isso que está posto. A gente pode utilizar e dialogar com ferramentas que tragam, que sejam de um outro lugar, que sejam, por exemplo, a CNV é uma ferramenta de um norte-americano psicólogo, que é Marshall Rosenberg, mas a gente pode dialogar com a epistemologia decolonial, por exemplo, mas desde quando a gente perpasse por todas essas problemáticas, essas tensões que nos atravessam e que estão fundantes no sistema. Então, você pôde lhe responder. E aí, eu acho só assim, só para finalizar, existe um quadro, e que o Howard Zer, que é um grande escritor sobre justiça restaurativa, ele traz a possível diferença entre esses dois sistemas, retributivo e o restaurativo, que no sistema retributivo você tem a apuração da culpa, né, que ela é central. No sistema restaurativo, você tem a solução do problema como a centralidade da causa. No sistema retributivo, as necessidades são secundárias. Já no sistema restaurativo, as necessidades são primárias. É a partir das necessidades, e aí está o diálogo da CNV enquanto a ferramenta fundamental para a justiça restaurativa, que é analisar quais são as necessidades que estão ali, que surgem daquele conflito. E por isso, e aí, assim, só para concluir de verdade, existe um trabalho fantástico no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que é o SICA,
que é um centro de cidadania para os jovens que estão ali no sistema, foi criada por um juiz de direito que compõe o sistema infracional, que ele traz, que é justamente o olhar que sempre me levou para a conclusão da pesquisa, que não adianta a gente pensar em práticas se as estruturas e as necessidades, se as estruturas, as instituições, portanto, elas não estão atentas às necessidades desses jovens, e que perpassam pela questão da raça, perpassam pela questão de gênero e geração, né? Então, é basicamente isso. Muito obrigada, Lorena, muito boas suas contribuições, essas reflexões são de extrema importância. Eu acho que o que você traz é o que é educar para as relações raciais? É assim, por exemplo, eu sou do campo das políticas públicas, eu trabalho com políticas públicas, então assim, e quando a gente trabalha com políticas públicas, nós estamos pensando, é claro que nós estamos pensando em financiamento, é claro que nós estamos pensando em metas estabelecidas, estratégias, mas mais do que isso, eu acho que o campo das políticas públicas, tomadores de decisão, né, os tomadores de decisão, a gestão das políticas públicas, mas nós também trabalhamos com ações coletivas, né, que, na verdade, vão desencadear os problemas públicos a serem enfrentados pelo Estado. E até para pensar essas ações coletivas, né, que vão gerar ações públicas e problemas complexos para serem lidados por meio das políticas públicas, é preciso considerar neste universo o aspecto cognitivo e o aspecto simbólico da forma como os demandantes e as demandantes de políticas públicas neste nosso país têm sido considerados, ou melhor, desconsiderados, na sua humanidade. Então, tanto que a Ellen nos trouxe sobre a menina correndo, brincando, estava com medo, achei que você fosse me assaltar. Como assim? Como assim? É uma menina, é uma adolescente de uniforme, de uma escola particular, correndo numa estação do metrô. O que te levou a pensar que ela iria te assaltar? A não ser o pertencimento racial dessa pessoa. Essa é uma questão que precisa ser pensada. Então, quando a Ellen vai às escolas, escuta essas jovens, o relato dessas jovens, é isso que precisa. Ouçam os seus estudantes, ouçam os alunos cotistas dessa universidade, prestem atenção no que eles estão dizendo. Isso é de extrema importância. Quando a Lorena traz essa fala, ela está nos dizendo a mesma coisa, no sentido de quando o juiz for ouvir esse jovem, tem que ouvir com... Lembra da passagem bíblica? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Tentar nos distanciarmos dessas representações extremamente pejorativas que foram construídas ao longo dos anos por todos esses instrumentos no campo da educação, que é o preconceito de marca do Horácio Nogueira, que a Mayara acabou de dizer, o preconceito de marca pelas pessoas negras. Isso traz diversos outros atravessamentos, tá? Então, de extrema importância as colocações da Lorena. Outra pergunta, agora para Mayara. Tudo bem, Mayara? Tá? Mayara, vai lá. Há cursos de formação policial no sentido de conscientização sobre práticas racistas institucionalizadas? Só um minutinho, Mayara, que eu já vou falar as outras para você, que aí você vai ter, como são mais... Aí você vai ter de 3 a 4 minutos. Depois eu vou para ela e depois eu volto novamente. Há cursos de formação policial no sentido de conscientização sobre práticas racistas institucionalizadas? A outra pergunta. Quem faz essa pergunta é o Stanley Amarante. Ou que trabalhem no sentido de uma abordagem mais humanizada. Esses cursos têm caráter obrigatório na formação? Então, essas são questões que foram feitas para a Mayara. Tem mais uma outra, eu vou deixar essas duas. Aí depois eu vou passar para a Ellen, tá? Porque é do âmbito da educação, mas que também pode se relacionar com a Mayara. Aí a Mayara volta. Então agora, por favor, Mayara, você tem de 3 a 4 minutos para responder essas duas questões. Eu acho que tá bom assim, né, meninas? Tranquilo assim? Tudo bem? Eu acho que, assim, que são longas e são reflexivas. Isso aqui é uma... Desculpa, gente, isso aqui é uma roda muito reflexiva. Então, por favor, tá? Obrigada. Aldenora, obrigada pela presença.
são temas bem complexos, né? E que existem muitas resistências ainda hoje. E essa resistência, assim como ela está presente na educação, que teria que ser um caminho de debate, e lá tem resistência, imaginem na segurança pública, né? Mas existe sim, a Senasp, Secretaria Nacional, ela tem uma matriz curricular, né? E dentro dessa matriz curricular existe uma orientação acerca do debate da questão racial e dos direitos humanos. E tem também orientações de temas, como que deveria ser debatido e etc. Mas, certamente, é óbvio, né, que não são todas as corporações que implementam dentro da sua formação. Aqui no DF, que é o meu campo de pesquisa, o debate ele existe, ele não era de caráter obrigatório, mas agora ele aparece em todos os cursos, mas ainda não é da forma que a gente queria, né? Atualmente ele é realizado de forma online, que para mim é um problema. Eles justificam que várias disciplinas são de forma online, mas justamente o que é mais necessário, principalmente no momento da abordagem, é online. E disciplina online, certamente, é porque não tem uma maior atenção, pelo menos eu considero, não tem uma maior atenção. Então, é bem complicado esse debate. Aqui no Distrito Federal também existe uma portaria, que é a portaria da PMDF, se eu não me engano, é número 972, eu acho que ela foi inserida em 2015, que ela fala sobre os procedimentos, né, que devem ser adotados na ocorrência de delitos praticados na razão de discriminação étnico-racial. Então, tem esse avanço. E também acontecem no interior da corporação debates sobre o tema, e palestras, assim, mas ainda temos muito que caminhar. No restante do Brasil, eu acredito que, essa é uma opinião minha, pessoal, eu acredito que esteja um pouco menos avançado, porque a PMDF ela tem uma formação assim, um pouco melhorzinha do que o resto do Brasil. Assim, a gente tem que levar isso em consideração, assim. Por estar no centro, na capital, ter uma formação um pouco diferenciada. Acho que eu respondi a pergunta. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que respondeu sim. Eu acho que é o que a Mayara está dizendo, nem todas as corporações educam para os direitos humanos, obviamente. E o interessante do trabalho, como eu sou orientadora dela, né, inclusive estou lendo o trabalho dela agora, eu acho que é interessante que o trabalho da Mayara traz, eu acho que é essa perspectiva de verificar quais foram os trabalhos produzidos, né, que vão considerar o recorte racial, e mais do que isso, ela explorou um trabalho que foi realizado, acho que depois talvez seja interessante ela sugerir a leitura do livro do autor que ela está utilizando, e que ele vai dizer muito de como que ele viveu a questão do racismo dentro da própria corporação, e qual a leitura que ele faz das hierarquias, o fato de ser policial homem, policial mulher, policial homem negro, policial mulher negra, em que lugar essas pessoas estão atuando. Então, assim, eu acho que existem, não só falar sobre, eu acho que a grande questão que está sendo colocada aqui por nós é que, eu não sei se as pessoas vão tentar vão compreender, mas assim, nós somos mulheres negras que estamos juntas e misturadas com os nossos objetos de pesquisa, que as pessoas chamam de campo de pesquisa, mas mais do que isso, nós somos pessoas negras e que estamos comprometidas, eu sempre falo isso, com a transformação da sociedade e estamos mobilizando o conhecimento acadêmico para retornar para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, aquilo que nós recebemos do ensino público, do serviço público, de uma universidade pública. Eu acho que esse princípio de cidadania, ele tem que motivar os professores e os docentes como um princípio de democracia também. Então, falar da questão racial no Brasil é de extrema importância, tá?
E agora nós vamos passar aqui a questão para a Ellen, né? A Ellen. Ellen, gostaria de saber a opinião das professoras pesquisadoras, querem de todas nós, mas a gente vai passar para a Ellen e depois a gente responde, tá? Porque essa é para todas nós. Gostaria de saber a opinião das professoras pesquisadoras sobre a gestão compartilhada nas escolas públicas do DF. Escolas que passaram por um processo de eleição, de direção, e foram sujeitas a partilharem a gestão com a polícia, a militarização das escolas, né? Que a pessoa traz, que é a Sil Carvalho, né? Em sua maioria, escolas de periferia. Extrema importância essa pergunta. Por que as escolas militarizadas, né, vão fazer o seu estágio para ver se vai dar certo ou não nas escolas periféricas? É uma pergunta muito importante. Outra, Ellen, como vocês veem, né, a presença da polícia na gestão das escolas públicas da educação básica no DF? É a mesma questão que eu acho que a pessoa acabou desdobrando. Então, essas duas questões são para a Ellen. Depois a gente faz uma rodada a Ellen também tem de 2 a 4 minutos, tá? Para poder responder. E aí nós já estamos quase nos finalmente da nossa live. Tem só mais uma pergunta que a gente compartilha depois. Ellen, por favor, de 2 a 3 minutos. 4, desculpa. Ok, vamos lá, né, gente? Eu agradeço as perguntas, agradeço, se uma pergunta tão delicada e provocativa, e é sempre um prazer pensar, né, como as dinâmicas dentro de escola, dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar, elas estão se organizando e se reorganizando, né, e quem são os atores nesse processo, e aí pensando em instituições, e falando também de dimensões de poder e controle, né, então, dentre as reflexões que eu elaborei aqui, na verdade, é isso, né, a gente tem algumas opiniões formadas, e é sempre interessante aprofundar esses olhares. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar, ela fala desse lugar, né, a gente, bom, o termo formal para esse processo é gestão compartilhada, e é comum, é conhecido também como processo de militarização das escolas aqui no DF, né, não acontece só aqui no DF, né, acontece também em outros estados, como por exemplo o estado de Goiás, e nesse sentido, eu destaco as questões da presença do Estado, né, nessa dimensão de controle, e é um sistema, e de uma forma que ele entra com as forças, né, as forças armadas, as forças de segurança, né, de alguma forma, né, genericamente compreendidas aqui, falando, mas entendendo que é a PM que está na escola, e isso é classicamente compreendido como algo que é punitivo, né, violento, é aquilo que está ali para restaurar a ordem, né, e essa dinâmica está sendo validada ou reforçada dentro do espaço escolar. Então, o que é que está reverberando aí? A minha preocupação é muito séria em relação a como essa dinâmica, ela acaba falando muito de uma proposta, né, de uma deliberação, de uma intencionalidade do controle dos corpos e dentre as dinâmicas de controle e poder, né? Então, como isso acaba sendo reforçado dentro do espaço escolar, como se o espaço escolar já não tivesse, né, majoritariamente ou em grande essência, essas dimensões como norteadoras. E é muito interessante como, por exemplo, nesse cenário, vale fazer aquele lembrete, né, sobre o panóptico, né, de Foucault, e como essa questão tá nas nossas instituições, né, instituições como a família, a escola, né, o hospital, né, as prisões, né, que é muito parte desse nosso diálogo hoje, essa conversa, e como essa dinâmica de vigiar e punir, né, o controle, vigiar e punir as pessoas, ela está muito para além do controle, ela fere questões, ela muito provavelmente, né, fere questões que estão para além do controle dos corpos, por exemplo, de estudantes negras e negros, né, e assim, dando uma refinada pelo tema da nossa discussão aqui. Quando nós pensamos, por exemplo, que esse modelo, né, do panóptico que Foucault traz, essa lógica da sociedade punitiva, né, e o espaço escolar, no que ele se propõe quando a gente pensa qual que é
O objetivo da educação e o que vai acontecer quando nós temos as forças entrando é que esse modelo, ele no geral, ele é adotado nas escolas em maior situação de vulnerabilidade aqui no DF, né, a gente sabe, em áreas periféricas, que tem uma relação, uma dinâmica muito marcada pela questão do autoritarismo e da violência, né, das forças policiais, e a gente precisa pensar em como isso afeta dimensões como o medo, a repressão, as violências e o extermínio da população negra. De repente, isso tudo parece não, né? Fica validado dentro do espaço escolar. E aí, como é que a gente pensa essa relação com a educação? O espaço escolar e a proposta da educação não era para, por exemplo, a emancipação dos indivíduos, formação integral? Né? O que está acontecendo? Quem são esses indivíduos que estão sofrendo com isso? Né? Considerando que as periferias são majoritariamente negras, né? Especialmente aqui no DF. Então, quando a gente pensa a formação desses profissionais, né, que no geral, né, em grande maioria são profissionais da reserva, que vão atuar nas escolas de gestão compartilhada, interessa saber se eles realmente têm condições, enquanto educadores, né, e aí a gente pensa as dimensões da educação e quem somos educadores, como fazemos, né, para que a educação seja de fato acolhedora, emancipadora, respeitosa dos direitos e que fomente a garantia, né, desses direitos. Como é que esse trato vem sendo feito? Que preparação é essa? Né? E aí, só para fechar, é interessante pensar os relatos que saem dessas escolas, né? A gente sabe que sempre circula uma notícia por aí, infelizmente, gostaria que fosse positivo, queria ter caído do cavalo, infelizmente, não foi o caso, mas, por exemplo, de estudantes que não podem mais usar seus cabelos naturalmente na escola, né? Por uma questão de controle. Ou então, por exemplo, de professoras e professores que não podem mais usar os seus adereços típicos, né? Eu fico pensando como isso impacta não só na expressão das identidades, né, das histórias, da ancestralidade que essas pessoas carregam, mas também como essa construção desses aspectos, né, como estão sendo formatadas, né, ou reformatadas essas dinâmicas, elas vão afetar na formação integral humana desses estudantes. E aí, muito para além das escolhas individuais, do que se vai fazer, do que se vai usar, né, eu provoco aqui a pensar como ficariam, por exemplo, os nossos estudantes que são do candomblé, ou de qualquer outra matriz africana, ou de outras expressões, né, de matriz africana, para eles conseguirem cumprir seus preceitos, né? Ou então, como ficam os nossos estudantes indígenas, para que eles tenham condições de seguir as suas tradições, chegar na escola e serem acolhidos com as suas pinturas corporais, por exemplo. Como é que esses direitos vão ser, ou estão sendo, né, garantidos ou resguardados? E eu tenho a impressão de que eles estão fragilizados, né, seriamente fragilizados, estão sob sério risco, né, como a população negra segue, né, estando em diversos espaços. Então, eu acho que é um grande esforço, né, que eu não consigo racionalizar nesse momento, como se é possível, está acontecendo de fato, né, eu não conheço a experiência de todas as escolas de gestão compartilhada, mas eu acho muito difícil dinamizar aspectos que são tão contrastantes, né, nessa proposta da gestão compartilhada, né, e eu fico repensando, né, e coloco aqui um convite para se pensar em quais são os objetivos da educação quando a escolha é feita pela entrada das forças e não por ações práticas ou projetos que dinamizem, de fato, a formação integral e a emancipação dos indivíduos, né, dos nossos estudantes aqui. É isso. Oi, Ellen. Muito boa a sua resposta, excelente. Eu acho que não há necessidade, assim, podia fechar o microfone? Pronto, tá. Eu acho que a gente não tem o que acrescentar, só pensar, só pensar, pensa. Geração, questão geracional, questão sexo, jovens, homens, negros, quer usar boné, quer andar com as suas bermudas, quer usar com seus cabelos blacks, sendo proibidos de fazê-lo em função de um modelo de controle dos corpos. Essa perspectiva do panóptico de Bentham, né, trabalhado por Michel Foucault, é de extrema importância. Se foi pensado o panóptico para controle das fábricas na Inglaterra, nós introjetamos esse controle e as pessoas introjetaram essa necessidade de controle em pessoas conservadoras, altamente conservadoras, têm dado vazão ao seu, a uma perspectiva de desumanização da juventude, da nossa juventude.
Jovem nesse mundo nunca é levado a sério. Já dizia a música do Chorão. E realmente é, né? Jovem no Brasil nunca é levado a sério. Então, a gente precisa respeitar. Eu acho que está faltando respeito. O Brasil é um país que não respeita as pessoas e que não se respeita, porque não se reconciliou com a sua origem negra e indígena. Enquanto nós estivermos numa perspectiva euro-americano centrada, pensando em ser o que nós nunca seremos, até porque nós nunca vamos nos adequar ao modelo europeu e nem norte-americano, nós vamos continuar com uma condição de subalternidade. E não é só ser decolonial, Lorena, é ser contracolonial. Bom, gente, nós estamos no nosso último momento, já são 16h56. Eu agradeço muito as questões que foram feitas. Eu vou um minutinho só para todas se despedirem. Foi feita uma pergunta para a Lorena, mas eu acho que ela pode responder depois, não sei se vai ser... na sua despedida, ela pode utilizar. Lorena, a justiça restaurativa já está sendo considerada como necessária pelas autoridades da justiça brasileira? Eu acho que a Lorena vai ficar com a despedida final. Por quê? Porque eu acho que é uma pergunta importante para que o que nós trouxemos hoje são tensionamentos necessários da nossa própria prática enquanto professores e professoras de uma das maiores universidades deste país, e mais do que isso, nós somos pesquisadoras e pesquisadoras que aqui estamos, negras, que nos comprometemos com a transformação social e com os princípios da cidadania. Eu já me despeço, agradecendo as pessoas que estiveram aqui do início até o final, tanta gente que agradeceu os debates. Todas essas lives vão continuar no canal do GPERG, que em breve nós vamos inaugurar. Por favor, assistam. Nós vamos fazer vários, o povo é ótimo. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Maiara, Lorena, Ellen, e para todas as pessoas, o Marcelo, Cleverson, Ana Beatriz, e todo mundo que esteve conosco, Linidele, e que está nesse apoio. Todo mundo do GPEG, todo mundo do NEAP. Um beijo no coração de todo mundo. E esse país tem solução. A esperança nunca morre. Um abraço. Eu passo para Maiara, depois Lorena, não, depois Ellen, Lorena é a última. Maiara, por favor. E já podem, pronto. Microfone. Desculpa. Eu quero só agradecer o espaço. Eu acho que é essencial, extremamente importante, esse diálogo, essa conversa, que envolve a questão racial, assim, vários níveis de complexidade, né? Que se interligam e que conversam entre si. Então é isso, obrigada, professora Renísia, obrigada, Ellen, Lorena, Lindelli, Cleverson, Marcelo, que está aí no apoio externo, e a todos presentes. É isso. Ellen? Agradecemos a presença da Cláudia Denis, professora Cláudia Denis, Aldenora, da Secretaria de Educação do DF, Jade, Bruna Garcia, minha filha amada, e todo mundo. Gente, muito obrigada novamente pelas perguntas, pela contribuição, e novamente pelo convite, né, professora Renise, e foi um prazer e uma super honra, né, partilhar desse momento de diálogo com a Maiara, Lorena, a professora Renise, e também agradecer, né, a super mega blaster, brilhante equipe de apoio interno e externo. E novamente é isso, né, eu realmente acredito numa educação que é libertadora, educação como prática de liberdade de fato. E acho que é por isso que eu acordo todo dia, por isso que eu sigo educadora, e é por isso que eu não desisto, né? Então, a gente vai conseguir sim, como a professora Renísia disse, pode não ser fácil, mas a gente vai. Olá, vou começar pela resposta, né, pela pergunta, respondendo se está sendo considerada a justiça restaurativa pelas autoridades brasileiras. Eu compreendo e entendo que sim, já tem diversos projetos, programas em diversos estados, e no Distrito Federal, inclusive, foi o espaço do projeto piloto da justiça restaurativa. Então, eu considero que sim, é um projeto que é visto pelas autoridades e pelos sistemas de grande valia. Agora, eu gostaria, e aí é uma provocação,
que se fizesse uma análise a partir, por exemplo, do que a Grada Quilomba traz como processo de defesa do ego, ou seja, a gente não consegue chegar num projeto restaurativo, portanto, na justiça, na prática de justiça restaurativa, se não consegue se passar pelos processos de defesa do ego, que é o momento de negação, culpa, vergonha, para se chegar à reparação e à restauração. Então, se não tiver um projeto, um programa pensado a partir dessa dinâmica, dessa Constituição, o projeto que está sendo implementado e desenvolvido, ele não vai ter efetividade. E aí volta aquela questão com relação a administração, a gestão compartilhada nas escolas, e o olhar restaurativo para esse tipo de gestão é extremamente contrário. A gente vai na mão contrária. Por quê? Porque a polícia, e pela perspectiva histórica, ela é um braço do racismo. A gente entende, inclusive a Ana Flauzina traz isso muito contundentemente na sua pesquisa, que é considerada a polícia o capitão do mato, né? Porque foi passada a privatização do controle dos corpos na escravidão, quando se tem o processo de república, né? E aí você passa esse controle para quem? Para a polícia. Então, não foi feito um processo, por exemplo, de transição, né? Não existe no processo, inclusive no momento de redemocratização do país, a instituição da polícia foi uma das instituições que menos se conseguiu atingir com práticas e com discussões e debates que pudesse ser pensado uma instituição que não tivesse esse cunho e essas práticas racistas, violentas que são perpetuadas e propagadas ao longo do nosso Brasil. Então, é a partir disso que a gente fala, é a partir da educação das relações raciais, a gente precisa entender que raça é um elemento fundante da sociedade e que estrutura e informa todas as relações e instituições desse país. Então, eu acho que é a partir daí que começa todo o debate e que começa a se pensar uma nova justiça, novas práticas de justiça para a nossa realidade, né? Como bem a professora colocou, que a gente precisa se desvincular dessa imagética, né, europeizada, norte-americana, e por aí vai. Então, eu gostaria de agradecer o convite, professora, mais uma vez, estar aqui com essas amigas, irmãs, Ellen e Maiara, que aí é de outros carnavais, né, a gente já tem uma relação pessoal também, e aí eu agradeço profundamente o debate, expor uma parte da pesquisa, né, que aí a gente vai dando direcionamento, aqui compartilhar com vocês. Obrigada pelo debate, pelas mensagens, tá? Tchau, tchau. Gente, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui. Acompanhe o canal do GPEG. Na próxima vez já estamos combinando aqui, terão indígenas fazendo as suas mesas, LGBTQ+, e nós. Um beijo a todos e todas e muito obrigada por estarem aqui conosco até agora. Sejam muito hiper mega bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Tchau, tchau, gente. Gente, a foto.